26. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Glória a Deus, que mensagem abençoada. O nosso tema hoje é a recompensa do esforço. Há uma recompensa através do esforço. E nesse texto, nessa noite, nós vamos entender isso. Nós vamos entender isso. E também perceber o valor daquelas pessoas que querem nos conduzir e nos levar mais para perto de Deus. Essas pessoas são consideradas verdadeiros amigos. São verdadeiros amigos. Todos aqueles que querem te levar mais próximo de Deus são teus verdadeiros amigos. E esse texto também traz tudo isso através da história deste paralítico. E esse texto ele é muito interessante, ele apresenta alguns detalhes que eu quero aqui trazer, não é? E Jesus aqui, ele estava em sua casa, em Cafarnaum, e eu gosto muito do complemento também dos outros evangelhos, de Marcos e de Mateus. São os evangelhos sinópticos, onde nós encontramos também a mesma passagem, com alguns detalhes que acrescentam e enriquecem o texto. Mas eu gosto muito aqui do texto de Lucas, né? Mas em Marcos nós encontramos, no capítulo 2, versículo 1, nós encontramos que Jesus estava em casa, Jesus tinha casa em Cafarnaum. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 3, por exemplo, narra que eram 4 homens. Aqui no Evangelho de Lucas não narra que eram 4 homens, diz que eram uns homens, mas lá em Marcos diz que eram 4 homens. Então, os evangelhos sinópticos, eles vão se complementando. São as mesmas narrativas, as mesmas passagens, né, sendo vistas por uma ótica diferente por cada um desses escritores, desses evangelistas, mas todas elas se complementam, trazem uma mensagem só. E aqui eu quero começar, falando sobre alguns desses detalhes importantes
E o primeiro está no capítulo 5, versículo 17. No versículo 17, veja só, e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então estava ali naquele momento, vamos dizer assim, a elite religiosa. Jesus começa então a manifestar o seu ministério em Cafarnaum e começam a vir pessoas de todos os lugares, de todas as aldeias, para ouvir Jesus. Muitos para questionar, muitos duvidando e muitos também para receber os seus milagres. E ali estava essa elite religiosa, nos primeiros assentos. Aqui no texto não diz que eles estavam assentados nos primeiros assentos. Diz que era na casa de Jesus e estava ali uma grande multidão e também estavam ali os fariseus, doutores da lei, e eu creio que eles estavam nos primeiros assentos. Porque em Mateus, capítulo 23, versículo 6, diz que eles gostavam dos primeiros lugares. Eles gostavam de se assentar nos primeiros lugares, nas sinagogas, gostavam dos cumprimentos nas praças, nos lugares públicos. Eles gostavam de serem reconhecidos como grandes conhecedores da lei. E eles estavam ali, primeiros assentos, a casa estava cheia e a virtude do Senhor Deus estava com Jesus para curar. Jesus já vinha vindo, tinha uma missão, Jesus não parava. E são poucos os textos que narram Jesus em sua casa. Esses evangelhos sinóticos são os únicos lugares onde nós vemos que Jesus estava na sua casa. E mesmo assim, Jesus na sua casa ainda não descansava. Mesmo assim, Jesus na sua casa, Jesus ainda tinha trabalho. As multidões vinham. Aonde Jesus ia, as multidões vinham. E Jesus não tinha descanso nem na sua própria casa. Vejam só que coisa, né? E aí segue. Nós vamos ver no versículo 18 e no versículo 19. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante deles. Aqui nós vemos limites e ousadia. Limites e ousadia. Por que limite? Porque havia uma questão que envolvia a religiosidade da época, o que era prescrito na lei. Por exemplo, um paralítico, ele não poderia fazer parte de um ministério sacerdotal, ele não poderia fazer parte de nenhum serviço no templo. E o acesso de um paralítico e de qualquer outra pessoa que possuísse enfermidades, alguma moléstia, qualquer pessoa que tivesse algum defeito físico, alguma anormalidade física, tinha um acesso restrito no templo. Então esse era um dos limites. O outro limite era o próprio problema que aquele homem tinha, só paralisia. Ele não podia se locomover sozinho. Ele não podia ir aos lugares sozinho. E o outro limite era do espaço físico em si, porque o texto diz que o lugar estava cheio. O lugar estava cheio de modo que aquele paralítico não tinha como adentrar ali no ambiente.
Então ali foi uma mistura de limites, de várias formas e de ousadia. E por que ousadia? Porque aquele paralítico tinha 4 amigos de verdade. E esses 4 amigos, vendo o limite do local, eles não tinham como levar aquele paralítico pela porta. Eles não podiam entrar ali pela porta e tiveram uma ideia. Vamos subir com ele até o telhado e desceram até a presença do Senhor. Irmãos, que coisa extraordinária. Um paralítico, que era um homem que não tinha acesso ao tempo, era limitado, não podia exercer nenhuma função, nenhum cargo espiritual, era visto pela sociedade, pela religião, como uma pessoa amaldiçoada. Uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa naquela época que possuísse uma lepra, uma paralisia, uma cegueira, uma deformidade, qualquer que fosse, era visto como uma pessoa que trazia uma maldição familiar. Era vista dessa forma e não podia entrar no templo. Mas o interessante é que na casa de Jesus ele teve acesso, ainda que fosse descendo pelo telhado, mas ali o paralítico teve acesso. E olha, irmãos, foi ousado demais. Você consegue imaginar? Tenta mentalizar, tenta voltar lá no local da cena. Pense comigo, a casa cheia, que não tinha nem lugar na porta, a elite religiosa nos primeiros assentos, Jesus ali ensinando, e um paralítico do lado de fora e seus 4 amigos querendo entrar naquele local. Eu fico imaginando, pensem comigo, como eles ficaram ali pensando. O texto não fala quanto tempo isso levou, não fala, não entra nesses detalhes, mas eu fico imaginando eles tentando uma forma de qualquer maneira entrar até onde Jesus estava. E a única ideia que talvez tenha eles restado era essa: vamos conduzir o nosso amigo até o telhado. E assim eles fizeram. Agora, irmãos, imagine como isso. Qual a logística que eles usaram? Eles usaram algum tipo de elevador, alguma corda. Eram homens que tinham alguma força física. Ali envolveu muitas coisas. O cuidado com aquele paralítico para que ele não caísse. Eu não sei qual era a altura daquele telhado, daquele lugar onde eles acessaram, mas eu fico pensando, o texto nos faz pensar. Não é verdade? O texto nos faz pensar nessas coisas. Como isso foi? Não diz que tinha escada. Simplesmente eles chegaram até lá, conduzindo o paralítico em uma cama, em uma maca. E esses detalhes são importantes porque nos faz refletir, nos faz vivenciar o momento, traz luz ali ao fato, à história, o que aconteceu. Mas o texto diz que eles conseguiram chegar lá, tanto que eles destelharam. Eles destelharam a casa. Vejam que ousadia. A nossa fé ela precisa ser ousada. Diante de situações para nós impossíveis, nós temos que enxergar as possibilidades. E eles enxergaram esta possibilidade, eles foram movidos por uma fé ousada. E nós precisamos ter esta fé ousada. E aí o paralítico, continuando o texto, no versículo 20 e 21, nós vemos aqui: depois daqueles homens terem enfrentado todos aqueles desafios, todas aquelas limitações, então, de uma forma ousada, eles conseguem chegar até onde Jesus estava. E eu fico imaginando que a coisa aconteceu da forma que deveria acontecer.
Jesus ali ensinando, imagine, Jesus ensinando, a elite religiosa, todas focadas, de frente, todos sentadinhos ali. E de repente, o telhado se abre e um paralítico vem descendo em uma cama. Que coisa! Aqueles religiosos devem ter olhado, devem ter ficado espantados. É um paralítico. Nos faz pensar isso. Chega a ser engraçado. Eu fico imaginando, eu acho que se eu estivesse lá, eu daria boas risadas da situação. Porque Jesus, ele provoca situações e Jesus estava ali esperando o acontecimento. Jesus, o onisciente, estava ali, já sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus permitiu, olha, isso aí fica bonitinho, porque vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. E nós vemos aqui versículo 20 e versículo 21, o perdão de Jesus e a oposição. Eles não suportaram, eles não aguentaram. Veja Jesus dizendo: eu te perdoo. Jesus falou, vendo Jesus a fé, ou melhor, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus viu que aqueles homens tinham uma fé ousada. Eles correram riscos. Eles criaram uma situação para acessar até onde Jesus estava. Eles sabiam que ali haveria milagre. Eles creram nisso. Por favor, se pessoas estiverem ao teu lado, te conduzindo a Deus, eles estão fazendo um esforço muito grande. Só Deus sabe o que eles estão enfrentando para te conduzir até a Ele. E talvez se você tenha encontrado esses amigos na escola, talvez esses amigos estejam tentando te conduzir a Deus nas ruas, na sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade. Sempre haverão pessoas que são verdadeiras amigas tentando te conduzir para o lugar certo. Atente para isto. E assim aconteceu. Jesus olhou para eles, viu que eles tinham fé para aquele paralítico ser curado, e Jesus perdoou. E os escribas se opuseram. Os fariseus começaram a questionar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles só haviam ouvido Jesus verbalizar: eu te perdoo, eu te perdoo. E eles não creram porque eles entendiam que só Deus poderia perdoar pecados, mas eles também não entendiam que ali estava o Messias. Eles também não entendiam, eles estavam tão mergulhados no legalismo religioso, eles estavam tão mergulhados nos seus conceitos, que eles não conseguiram, eles não tinham sensibilidade para perceber quem estava diante dos seus olhos. E aí nós vamos seguindo, porque no versículo 22 e 23, Jesus faz uma pergunta contrastante. Uma pergunta que faz ali a elite religiosa tremer a base. Olha só o que Jesus pergunta. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: o que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Através desta pergunta,
Jesus contrasta a facilidade de afirmar o perdão de pecados, que não é visível. Jesus expressou: eu te perdoo, mas eles não estavam vendo e eles precisavam ver. Eles só estavam ouvindo. Então Jesus, para confirmar, Jesus, para provar, além de saber o que estava no pensamento deles, Jesus estava também mostrando para eles: olha, eu tenho a onisciência. Eu sei o que vocês estão pensando, eu sei que haja uma palavra, mas eu sei os vossos pensamentos. Vocês estão duvidando, vocês estão blasfemando. E Jesus, então, para confirmar verdadeiramente a sua divindade, a sua messianidade, e como se as palavras não fossem suficientes e o bastante para provar isto, Jesus então diz assim, olha o que Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. Jesus, então, através da cura física, tornou perceptível o seu poder, a sua autoridade de perdoar pecados, que estava muito além da cura física, autoridade para perdoar pecado. Só Jesus tem. Aqueles homens, doutores da lei, versados na lei, eles sabiam que Deus perdoava, mas eles não tinham a capacidade de atribuir àquele homem esta autoridade, este poder. Blasfemaram, não reconheceram como Messias, como Filho de Deus. Eles não puderam entender essas coisas, mas Jesus dá prova. E Jesus fala para o paralítico: levanta e anda, toma a tua casa e vai, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem que entrou pelo telhado, carregado por aqueles 4 homens, em uma maca, em uma cama, agora sai da presença de Deus, da presença de Jesus, carregando a sua própria cama. Veja, meus queridos, como ali houve muitos limites, sim, muita oposição, sim, mas houve ousadia. E para receber de Deus o milagre, para receber aquilo que Deus tem preparado, é necessário ousadia, é necessário crer. Eu não sei qual é o teu problema, qual a tua alimentação, o milagre que você precisa, eu não sei. Mas de uma coisa é certa: ouse, acredite. Observe as pessoas que estão tentando te conduzir à presença de Deus. Dê uma oportunidade a elas, dê uma oportunidade a si mesmo. Abre o teu coração. Talvez você encontrará muitas dificuldades, muitos problemas, muitos desafios. Talvez pessoas se levantarão, acharão estranho este modo em que você está se esforçando para se aproximar de Deus, mas é coisa tua com Deus. Não se preocupe, porque Deus entende tudo. Jesus viu aquele paralítico descer ali do telhado. Jesus poderia falar: opa, volta. Conserta a minha telha. Volta. Seu paralítico. Mas não, ali estava o verdadeiro templo. O verdadeiro templo, que era Jesus. Aquele paralítico, ele não podia entrar no templo, ele tinha limitações. Era restrito. Mas ali ele tinha liberdade. E Jesus então faz um milagre ali no meio. No meio. Na frente de todos. Na frente de todos. A elite religiosa ali vendo tudo. Jesus então permitiu o cenário, permitiu a situação, porque Jesus queria operar este milagre ali no meio. Jesus queria expor mesmo aquela situação.
trazer, restaurar a saúde daquele homem. Olha, irmãos, a dificuldade que era. Na época, uma pessoa que tinha uma paralisia, que tinha qualquer deformidade, qualquer problema que fosse, uma lepra, cegueira, mudez, surdez, eram pessoas que tinham oportunidades limitadas, não tinham acesso ao trabalho, eram pessoas que dependiam da mendicância, viviam como mendigos, viviam como aquele paralítico na porta ali do templo de Formosa, onde Pedro e João olharam para ele e disseram assim: não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos agora. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Como nós precisamos, irmãos, como nós precisamos crer, como nós precisamos validar essas coisas e torná-las acessíveis. Quantas pessoas estão vagando por aí, distanciadas desta verdade libertadora, precisando do perdão de Deus. Você precisa entender que você precisa do perdão de Deus. É a primeira coisa que Jesus está preocupado com você, é em te perdoar. E as demais coisas virão como consequência. As demais bênçãos fluirão sobre a tua vida como consequência do perdão que Jesus te concedeu. É o maior milagre, é a maior vitória, é o que define a tua luta contra os inimigos, contra o pecado, contra o mundo, contra a morte eterna, contra a separação eterna de Deus. É o perdão que Jesus te oferece. E a partir daí, coisas maravilhosas podem acontecer. Porque Jesus já tem um plano, já tem tudo pronto para você. Ele já tem preparado tudo. Já está tudo certo, só falta o teu lado. Mas do lado de Deus, Ele já olha para você e já vê todo o plano concluído. Ele já olha para você e já sabe o que tem para a tua vida. São coisas boas. Agora você que precisa descobrir. E só em Cristo, só em Cristo. Só esse esforço que é a fé ousada, que é romper com os nossos limites, com as nossas vontades, com os nossos achismos, com os nossos conceitos, com as nossas verdades que nós criamos e tentamos nos conduzir e viver e sobreviver por elas, mas são verdades que não trazem sustentabilidade para os anseios da tua alma. E a tua alma necessita de verdades que são sustentadas, que são confirmadas pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo perdão que só Jesus pode te conceder. É a maior riqueza que você pode possuir. Então, meus amados, guardem bem esta palavra e entendam que é sempre tempo de oportunidade. Lembre bem do que foi dito aqui nesta noite, do milagre que Jesus operou na vida daquele paralítico, porque seus amigos e ele ousaram. Ele também, ele poderia andar para trás. Eu não quero, que loucura é esta? Vocês vão me conduzir até o telhado, me fazer descer até onde Jesus está? Eu não quero. Mas ele também creu, porque ele abriu seu coração, ele cedeu. Ele falou: vamos juntos, eu vou com vocês. Vocês querem me conduzir a Deus? Eu vou com vocês, eu creio que o meu milagre vai ser alcançado. Então eles tiveram fé. Tenha fé, creia no impossível. E que Deus continue te abençoando.